Olá pessoal, meu nome é Ivanir Irene e eu sou professor de Direito da Seguridade Social, também chamado de Direito Previdenciário. A nossa aula de hoje, a nossa aula resumida de hoje, é sobre dependência previdenciária. Nós vimos na aula passada que a Previdência Social é um mecanismo que protege os trabalhadores no caso de riscos sociais, garantindo a substituição do salário desses trabalhadores por um benefício. Como exemplo, nós temos o caso do trabalhador que sofre um acidente e vai ficar 6 meses incapacitado, sem condições de trabalhar. Então ele deixa de receber o salário da empresa. Durante esse período, a Previdência Social atua, garantindo a esse trabalhador uma renda substitutiva, na forma do benefício do auxílio-doença. No entanto, a proteção da Previdência Social é mais ampla. Além dos segurados, ou seja, dos trabalhadores, que são o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial, a Previdência também protege os dependentes, que são as pessoas que dependem economicamente do segurado e que, no caso da ausência desse segurado e da renda que ele proporcionava, essas pessoas fazem jus a prestações previdenciárias. Então a Previdência também protege esses dependentes. Toda pessoa que dependa do segurado é dependente previdenciário? Não. A lei traz um rol expresso de dependentes previdenciários no artigo 16 da Lei 8.213, que é um rol taxativo. Só as pessoas relacionadas nesse rol que dependem economicamente do segurado fazem jus a benefícios como pensão por morte e auxílio reclusão. Quem são esses dependentes? É o cônjuge, o companheiro, e aí tanto faz se de sexos diferentes ou do mesmo sexo, ou seja, as uniões homoafetivas, e o filho não emancipado menor de 21 anos ou inválido. Esses dependentes são chamados dependentes da primeira classe: cônjuge, companheiro ou companheira e filho menor de 21 anos ou inválido. Na segunda classe, nós temos os pais do segurado, que também podem ser seus dependentes. E na terceira classe, nós temos os irmãos menores de 21 anos, não emancipados ou inválidos. Então, só esses são os dependentes previdenciários. Além, é claro, do enteado e do menor tutelado, que a lei também prevê no parágrafo 2º do artigo 16. Fica a pergunta: o neto que reside com a avó e dela depende economicamente é dependente previdenciário? Não, porque ele não figura no rol do artigo 16, que, como eu já disse, é taxativo. Essa dependência, para os dependentes da primeira classe, ela é presumida, ou seja, o dependente não precisa fazer prova de que dependa economicamente do segurado. Por exemplo, a esposa, o marido dela, segurado, trabalhador, faleceu. Ela vai ao INSS pedir a pensão por morte. Ela só precisa provar que seu marido era trabalhador, era segurado da Previdência Social, que ele faleceu e que ela era sua esposa, porque a lei presume que ela dependia desse marido. Mesmo caso dos filhos. Já os dependentes da segunda e terceira classe, não existe essa presunção. Ou seja, se um pai idoso mora com um filho e o filho é segurado e esse filho falece, o pai pode pedir pensão por morte? Pode. No entanto, ele tem que provar, primeiro, que o seu filho era trabalhador e pagava previdência. Segundo, que seu filho faleceu. Claro, é fácil o atestado de óbito. Mas ele também tem que provar que era seu pai e que dependia do seu filho economicamente. Para fazer essa prova, existe uma ampla liberdade, ele pode fazer seja por prova documental, seja por prova testemunhal. Mas, lembrando, para os dependentes da segunda e terceira classe não existe presunção de dependência, eles têm que fazer prova da dependência. Existe uma regra de distribuição de benefícios previdenciários para os dependentes. Existem algumas regrinhas básicas. Por exemplo, a primeira regra, que está prevista no parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 8.213, é a regra da exclusão, que diz o seguinte: a existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Então vamos traduzir isso?
os dependentes da classe superior excluem do direito ao benefício os dependentes das classes posteriores. Exemplo, um segurado tem esposa. Ela é segurada da primeira classe como cônjuge. Mas também tem pais vivos que dependem dele. Ele é que garante o sustento dos pais. Esse segurado faleceu. Quem tem direito à pensão por morte? Só a esposa, só a cônjuge. Por quê? Porque como ela é da primeira classe, ela exclui do direito à pensão os dependentes de outras classes, no caso, os pais. Então essa é a chamada regra da exclusão. Também existe a chamada regra da concorrência. E havendo mais de um dependente da mesma classe, o benefício será rateado em partes iguais. Ou seja, um segurado tem duas famílias, filhos em cada uma dessas famílias. Ele falecendo e tendo filhos menores do primeiro casamento e filhos menores do segundo casamento, todos esses filhos são seus dependentes da mesma classe, ou seja, da primeira classe. Então, nesse caso, cada um dos filhos, cada um dos dependentes receberá uma parte igual do benefício de pensão por morte. Se são 4 filhos e o benefício é de R$2.000, cada filho, cada dependente receberá R$500. A terceira regra, o terceiro princípio de distribuição dos benefícios é o princípio da reversão. O que diz o princípio da reversão previsto no parágrafo 1º do artigo 77 da Lei 8.213? Cessado o direito de um dos dependentes, a cota parte dele da pensão reverterá para os demais. Então, voltando ao exemplo dos filhos. Um segurado tem 4 filhos e faleceu, a pensão é dividida entre os 4 filhos em partes iguais. Um filho, o filho mais velho, completa 21 anos e deixa de ser dependente previdenciário, deixa de ter direito à dependência previdenciária, à pensão por morte. Os outros vão ficar só com, cada um com 1/4 da pensão? Não. Pelo princípio da reversão, o valor que esse 1/4 da pensão, que esse filho que se tornou maior no aspecto previdenciário, que a gente sabe que existe uma diferença hoje, a maioridade civil é com os 18, mas a maioridade previdenciária só vem aos 21, a cota parte desse filho que atingiu a maioridade previdenciária e deixou de ter direito à pensão, ela vai converter em favor dos demais. Então, se a pensão total era de 2.000 e cada um dos 4 filhos recebia 500, ou seja, agora, com a exclusão desse benefício, desse dependente, o valor dele vai reverter, ou seja, os R$2.000 agora serão divididos entre os 3 dependentes restantes. E, por fim, a regra da extinção, ou seja, com a extinção da parte, com a perda do direito à pensão do último pensionista, do último dependente, a pensão vai se extinguir. Então, o primeiro filho se tornou maior previdenciário com 21 anos, o segundo também, o terceiro. O 4º, então, enquanto ele tiver direito, ele vai receber toda a pensão, ou seja, o valor de R$2.000, se for esse o valor da pensão. Quando ele deixar de ter direito a essa pensão, por um dos motivos previstos em lei, se ele falecer, se ele atingir a maioridade, a pensão vai ser extinta. Por fim, para finalizar nossa aula resumida, nós vamos falar da perda da qualidade de dependente. Ou seja, o cônjuge ou companheiro, quando ele perde a qualidade do dependente? Quando ele falece, é claro, ou quando ele deixa de ser cônjuge ou companheiro, seja através do divórcio, ou da anulação do casamento, ou mesmo do desfazimento da união estável no caso do companheirismo. Em algum caso, o cônjuge ou companheiro, mesmo divorciado ou separado de fato do segurado, continua com direito, por exemplo, caso esse segurado faleça, à pensão por morte? Sim. Se esse cônjuge ou companheiro recebia pensão alimentícia. Se ele recebia pensão alimentícia, mesmo separado, ele continuava dependente do seu ex-cônjuge, do segurado. Então, se o segurado falecer existindo pensão alimentícia, o ex-cônjuge ou o ex-companheiro faz jus à pensão previdenciária. O filho ou irmão, mesmo caso. Também quando o filho ou o irmão falecerem, eles deixam de ser dependentes previdenciários. Ou então, quando eles completam 21 anos. Ou o filho e o irmão inválido, quando eles se curam e deixam de ser inválidos. Então,
nós estamos finalizando a nossa aula resumida, no qual a gente falou sobre dependência previdenciária, completando a lista, o rol dos beneficiários da Previdência, que são os segurados, os trabalhadores e seus dependentes. Muito obrigado.